Aqui nasceu o Caminho da Fé. Terceiro ano de uma tradição que está se formando aqui já. Terceiro ano seguido do nosso Caminho da Fé. Hoje a gente começa de fato o caminho, o percurso dos 320 quilômetros que nos separam aqui de Águas da Prata até Aparecida. A gente está começando agora e você vai vendo aí detalhes, vai acompanhando esses detalhes todos desse nosso documentário Caminho da Fé e Vinho, especial para vocês que sempre acompanham o nosso trabalho. Vamos nessa, gente, vamos embora! Tá aqui, ó. E saindo aqui da Pousada do Peregrino, que é a pousada oficial do Caminho da Fé, já preparamos todos os nossos passaportes. Estamos que estamos aqui, ó. Duia, Claudete, eu, a Vera, Cris, Giovanni e o Luciano. O Luciano veio lá de Minas Gerais, né, Luciano? Isso, Monsenhor Paulo. É isso aí, Monsenhor Paulo. O Caminho da Fé é cheio de boas histórias, é cheio de bons insights, todo mundo coloca aí uma placa. Aqui, por exemplo, aqui começa uma nova história, tá cheio de mensagens de incentivo, de inspiração para as pessoas. O Luciano tá vindo aqui pela primeira vez aqui no Caminho da Fé e tá pegando uma carona com nós a pé. Você veio da onde, Luciano? Monsenhor Paulo. É. Monsenhor Paulo fica perto de onde? Perto de Varginha, 35 quilômetros perto de Varginha. Cidade de quantos mil habitantes tem? Acho que é 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. É. E lá você tá me falando que vocês já fazem o Caminho da Fé. O Caminho da Fé não, o Caminho da Fé de vocês. É, lá é que vai para Aparecida, eu tenho uma romaria lá, levo 70 pessoas. 70 pessoas? Quanto Isso. tempo já é essa romaria? Há 8 anos. 8 anos? Isso. E além dessa romaria, essa romaria começou que jeito? Como é que é? Ó, eu tinha uma romaria de uma senhora, depois uns amigos juntamos e fizemos uma romaria. Entendi. Vamos caminhando, nós vamos conversando um pouquinho. E, então, como é que é juntar? O que o povo precisa para entrar na romaria? Ó, eu, dependendo, querendo ir, é só chegar, avisar minhas filhas, já faz o cadastro e nós levamos o povo tudo. É, né? Aí leva o seu colchão e as malas, que leva caminhão, cozinha, tudo incluso. Carro de apoio, lá é mais fácil. Então quer dizer que o negócio é profissional lá também, né? Lá é bom. É, né? Uhum. Vai quantos quilos de comida vocês gastam lá? Aí as cozinheiras que, né, eu deixo mais por parte da minha esposa essa parte. Mas deve ir muita comida, né? Vai bastante. Leva o freezer tudo congelado, tudo certinho. A comida da semana, as meninas vai tirando, vai fazendo. E o cardápio é ela mesma que monta as cozinheiras. Entendi. Quer dizer, e aí o caminho dura 7 dias? 7 dias. Chega em Aparecida, daí como é que é? Aí eu durmo num sítio lá, porque o hotel a gente, né, são um povo mais carente. Num sítio de Guará, eu faço a chegada na sexta e no sábado volto pro sítio, faço um churrasco pra família que chega. E no sábado volta pra Aparecida, depois sábado à tarde volta pra Monsenhor Paulo. Aí o povo volta de carro, né? De ônibus, Já vai um ônibus pra buscar Vai nós. um ônibus pra buscar a turma. Isso. Rapaz, que beleza, hein? É. Parabéns, hein, rapaz? Obrigado. Juninho, meu irmão, te agradeço pelo café, o apoio que você deu pra nós aqui, com o Carlão. Você não tem que agradecer não, isso aí a gente faz porque a amizade a gente não compra, a gente conquista. E esse rapaz aqui, ele... A obrigação que eu dei pra ele, não tem dinheiro que paga. E não é... Tô emocionando à toa não, porque ele sabe disso. A amizade que a gente tem é mais que... Vai com Deus, irmão. Te abençoe, viu? É nóis. Olha só, gente, o primeiro dia do Caminho da Fé, a gente sai de Águas da Prata e vai para
Andradas, já em Minas Gerais. Nós estamos em Minas Gerais e aqui a gente está vendo um olival aqui, pés maravilhosos aqui de oliveiras, num ambiente super bonito. Vocês podem ver que a oliveira está linda, linda, linda. E o ambiente aqui não podia ser melhor, né? O Brasil é isso, gente. O Brasil tem oliveira, o Brasil tem preservação, área de agricultura, pecuária, ou seja, esse é o poder do agronegócio brasileiro e esse é o poder do caminho da fé. É muito bom a gente poder olhar para isso e ver também que o caminho da fé casa muito bem com a agricultura. E esse é um documentário chamado Caminho da Fé e Vinho. Mas a gente também mostra para vocês oliveira e tantas outras coisas. Olha só, gente, tem de tudo no Caminho da Fé. A Paula Zerbini é ultramaratonista, ela saiu 3 horas antes da gente, já tá aqui e ela vai dormir pelo menos umas 4 horas na nossa frente. Que vergonha, hein, Paula? Não é vergonha. Tudo bem? Cada um tem seu caminho, né? Como é que é? Essa é a primeira vez que você tá fazendo? É a primeira vez que eu faço o caminho peregrinando. Nunca fiz. Já fiz correndo 7 vezes. É mesmo? 7 vezes correndo aqui? Aqui. De Águas. Não, eu começava antes. Começava em... Como é que chama aquela cidade? Que não é, ainda não é a BR. Você já ouviu falar na BR-135? Não, já ouvi falar, mas não sei. Ela larga de São João da Boa Vista e termina em Paraisópolis. Não chega em Aparecida. Ah, entendi. Mas dá 217 quilômetros. Faz um dia? Eu fiz uma vez em 38 horas, já fiz uma vez em 49 horas. Eu já fiz outras edições menores, que é até a Borda da Mata, que dá 135 quilômetros. Eu fiz 3 vezes. Você corre desde quando? Não, tem 7 anos que eu corro. É? Uhum. E um dia você acordou na sua casa e falou, vou virar atleta? Como é que é isso? Então, um dia eu acordei na minha casa, obesa, e fui atrás de uma nutricionista para emagrecer. E aí ela, não, você tem que caminhar. E eu, tá bom, vou caminhar, não tem problema. Só que eu odeio caminhar. É muito difícil para mim. E aí ela me estabeleceu uma meta. Ela falava assim, ó, você vai dar 2 voltas no lago. Aí eu falei, 2 voltas no lago e para acabar o lago. Eu comecei a trotar para acabar logo. Quando eu tava correndo. E aí de correr eu gostei. O Caminho da Fé tem algum simbolismo para você? Alguma fé, religião? Tem, como claro é que é? que O que é? Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu volto transformado. O Caminho da Fé, ele tem um sentimento, ele tem um sentido mágico para mim. A primeira vez que eu vim aqui, eu vomitei 33 quilômetros. Eu quase morri. Eu achei que eu não ia conseguir chegar. E foi no meio da prova. O médico quase me tirou de desidratação. Eu não sei o que eu tive, sei que do nada eu melhorei. E o staff da prova foi bem ali no Pico do Gavião. Ele falou pra mim, calma menina, calma, você tá muito assustada, você tem que aceitar o caminho. Naquele momento, eu entendi que eu não tava correndo, que eu tava vivendo o caminho. E é isso, a gente tem que aceitar o caminho. Se o meu caminho me permitir correr, eu vou correr. Se ele me permitir andar, eu só vou conseguir andar. O caminho que manda, a gente não manda em nada. Em 2023, né, no ano passado, a gente fez esse caminho de bike. E mais ou menos aqui, eu tomei um capote, gente do céu. E foi bom demais para ter consciência de que eu continuo sendo, né, mas eu era pior ainda. Eu continuo sendo um ciclista bem ruim, mas naquela época, aquela oportunidade lá, para ser ciclista aqui no Caminho da Fé, você precisa ser bem bom de serviço, viu? Não é o meu caso. Eu devo ter, sei lá, relado a mão no freio, aí a bike capotou. Foi feio o negócio, viu? Ainda bem que eu tava com o meu capacete todo fechado e tal, mas mesmo assim o capacete ficou... Tinha uma pedra desse tamanho que ficou incrustada no capacete. E, enfim, amassou bastante o capacete. O capacete, na verdade, me salvou, né? Porque poderia ter tido um fim bem trágico. Enfim, mas eu confesso com você que a pé é bem mais legal. A pé é uma experiência única. E a pé com chuva, então, é legal, divertido, enfim. Quase chegando aqui em Andradas. A gente deve estar uns
5 quilômetros aqui de Andrada e foi uma experiência bacana. Dessas coisas que a gente precisa passar na vida para poder contar para os mais jovens. Amanhã é dia de tabular. Tamo junto, caminho da fé e vinho. E hoje com certeza vou tomar um belo de um vinho tinto, um banho quente, um jantarzinho top de linha e um vinho tinto para fazer jus a essa experiência nossa aqui. A igreja de Ouro Fino, que é uma das mais bonitas aqui do Caminho da Fé, a igreja ainda está fechada. Então a gente vai seguir nosso percurso. O pessoal está lá embaixo lá esperando e agora a gente desce aqui. O destino de hoje é a gente vai passar em Confidente, vai dar uma paradinha lá na parada do Kiko e depois a gente chega em Borda da Mata. Em Borda da Mata nós não vamos dormir na cidade. Em Borda da Mata a gente vai de carro até a vinícola Alma Mineira do meu amigo Welles Pascoal. Olha, o Welles é uma pessoa que o mercado inteiro conhece, 40 anos, uma carreira executiva coberta de muito sucesso, muito êxito, deixou aí um grande legado pela empresa que ele trabalhou, né? Duas empresas você trabalhou? Duas. Eu comecei minha carreira na Roman Haas, que depois ela foi adquirida pela Dow. Né? Então eu trabalhei entre as duas empresas 38 anos. Eu queria saber o que significa para você estar aqui hoje num ambiente que você me contou, essa fazenda aqui pertenceu ao seu avô. Eu acho que isso deve ter um componente de emoção, um componente de amor muito grande. Né? Ah, tem, porque eu lembro assim, Carlão, da minha infância, de estar aqui, né? Aqui tem uma capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu vim aqui com meu avô fazer limpeza na capela para a festa que ele fazia todo ano, e dia 27 de junho. Eu quero retomar essas festas também que ele fazia. Então, assim, eu tenho uma grande parte minha, né? Tá aqui também, né? Então, quando eu tive a oportunidade de adquirir essa propriedade, assim, foi como realizar um sonho. Sabe, era voltar assim na minha infância, no meu tempo, né? Vim aqui com meu avô tirar leite, que a gente caminhava por esses passos, tudo isso aqui quase tudo era café por aqui, né? Então, assim, eu acho que foi algo também muito importante para mim, que foi mais ou menos na época que eu decidi me aposentar, um pouco antes, que eu adquiri e falei, opa, aqui é o lugar que eu vou continuar a minha vida, né? E aí fiz e construí aqui uma casa nova para eu morar, né? E também o projeto meu de uva, né? Que no final eu falei, opa, aqui é um lugar excepcional para montar algo da forma que eu queria, né? Então juntaram-se as duas coisas, mas o componente emocional, assim, para mim aqui é bastante forte, tá? Eu adoro isso aqui é um sonho. Como é que surge a ideia de você fazer plantar uva e depois de fazer uma vinícola? Porque assim, eu falo sempre assim, a gente tem diferença de você estar no mundo viajando e passeando como turista e tomando vinho e apreciando, e de pôr a mão na massa e fazer uma atividade ligada a isso. Assim, é bem interessante. Quando eu decidi me aposentar, eu tomei a decisão de aposentar em 2015. E em 2017 eu me aposentei. Aí eu fiquei sabendo dessa tecnologia que foi desenvolvida pela Epamig aqui em Caldas, da dupla poda da uva, de produção de vinhos de inverno, que é algo totalmente diferente do que se faz normalmente com vinho no Brasil. É você colher a sua uva num período, né, seco, frio à noite, de manhã, uma temperatura agradável, 23, 24 graus ao longo do dia, gerando essa amplitude térmica que para maturação da uva como um todo é excepcional. Então, assim, quando eu conheci essa tecnologia, eu decidi plantar 1000 pés de Syrah aqui atrás da minha casa, aqui num terreno que eu tenho aqui muito bonito. E quando eu comecei a olhar o desenvolvimento daquela planta, eu falei, gente, isso aqui é excepcional. Que conheci a tecnologia da dupla poda muito bem, eu falei, aqui eu acho que está o meu sonho, está aqui.
vou expandir isso, vou construir uma vinícola. Eu sempre viajei atrás de vinho aí pelo mundo e conhecendo vinícolas e tomando bons vinhos, conhecendo vinho. Eu adoro vinho. A minha família também de descendência italiana por parte do meu pai, então a gente sempre foi conectado também com o vinho, né? Aí eu contratei uma arquiteta, que é a Vanja Hertzert, uma gaúcha, para fazer o projeto para mim. A Vanja, eu acho que hoje, ela é a arquiteta mais entendida em vinícola aqui no Brasil. Então a Vanja esteve aqui me visitando e ela perguntou assim para mim, ela falou assim, Welles, e aí, você quer fazer uma vinícola tal? Você já pensou no nome dessa vinícola? Eu sempre fui muito conectado, tá, com a cultura popular, com a cultura mineira. Tá? Então assim, a minha avó materna, ela tinha uns ditados assim que eu aprendi muito com ela, entendeu? E eu sempre fui conectado nisso e veio o conceito para mim de alma mineira, tá? Da forma que o mineiro é, como ele se expressa, entendeu? E eu falei com ela assim, eu já tenho o nome vai ser Alma Mineira. Ela adorou o nome. Então ela disse, eu vou visitar algumas cidades de Minas, cidades históricas, para capturar essa essência, o que é a alma mineira. E ela saiu, foi visitar São João del Rei, Tiradentes, outras cidades, e quando ela voltou, ela falou, já tenho o conceito da sua vinícola. Eu falei, qual é, Vanja? Ela falou, uma estação de trem antiga de Minas estilizada. Quando ela falou isso, nossa, assim, já me veio à mente, sabe, o que era aquele projeto. Eu já comecei a formar na minha cabeça. E ela desenvolveu o projeto para mim. Eu me apaixonei pelo projeto. Falei, opa, isso é exatamente o que eu queria. Tá? Hoje, a gente aqui, antes dessa entrevista, nós gravamos, fomos lá embaixo conhecer, o projeto está a todo vapor, né? Todo vapor. Agora a gente está naquela fase de acabamento da vinícola, né? Então, assim, tem dia que tem tropas aqui trabalhando, 20, 30 pessoas trabalhando na obra, desde jardinagem até acabamento da vinícola. Então é bem gostoso, sabe? Eu adoro isso, tá? Então eu vou lá para a vinícola 3, 4 vezes por dia, faço as minhas coisas aqui no meu escritório, quando eu tenho um tempo eu estou lá. Pelo que eu estou entendendo aqui, só vai ter coisa autoral aqui, só uva produzida aqui mesmo. 100% aqui, produção própria. Assim, o meu propósito, eu sempre trabalhei com propósito na vida. O meu propósito é produzir vinhos excelentes, tá? Não é se produzir um vinho bom. Se a pessoa fala para mim, bom, você tem muitos vinhos bons. Eu quero produzir um vinho excelente, que quem tome sinta o prazer de tomar e queira tomar mais. Eu, como agrônomo, eu gosto de entender das culturas, como as culturas foram chegando aí para o dia de hoje, a evolução que elas tiveram. E se tem duas culturas que eu sou apaixonado por elas, é a uva e o trigo, o pão e o vinho. Essas duas culturas acompanharam a humanidade pelos tempos afora e continuam acompanhando, entendeu? É um negócio assim que é meio santificado, né? Você falar do vinho e do pão, né? Então, para mim, é uma coisa assim, além de ser nobre, é santo, né? O prazer que uma garrafa de vinho te proporciona, seja com a família, tomando em casa, com amigos, né? Abrir uma garrafa de um vinho bom, saber tomar o tempo para tomar aquela garrafa conversando, é uma coisa enriquecedora, é nobre. A gente está agora aqui na Janela da Fé, chegando aqui na cidade de... Que cidade é essa, meu Deus? Inconfidentes. Inconfidentes é uma cidade bem bonitinha. Tem uma avenida principal ali em Inconfidentes que tem as árvores, são todas com crochê. Tem uma igreja aqui também, a igreja é lindíssima. Lembra a arquitetura da igreja lá? Acho que foi pelo mesmo arquiteto que fez a igreja de Ouro Fino. Qual que é a história aqui do Caminho da Fé? O senhor já sempre morou aqui antes do caminho, né? Muito antes, que o Caminho da Fé começou. O Caminho da Fé, todo mundo sabe, ele é uma copiada de Compostela, né? Santiago de Compostela, e o caminho foi, quem idealizou ele foi o Clóvis, lá de Tiago da Prata, e o Almiro Grinks, e eles estudaram e passaram por aqui. Então, quem fazia romarias naquele tempo, a pé, que ia na Aparecida a pé,
E eles comunicaram com a gente, olha, nós vamos passar um caminho aqui, vai agregar valor na região e vai ser bom para todo mundo aqui, a turma da estrada. E daí todo mundo ficou de ir lá, e nós em 4 aqui, a gente ia lá nas reuniões lá em Água da Prata, e cada um tinha que fazer uma coisa pro caminho aqui, no município de Confidente, nós que estamos aqui. Ah, entendi. Daí um tinha que fazer uma pousadinha que até então, naquela época, aqui em Confidente não cabia mais para alojar na cidade, mais que 18 pessoas. E hoje tem 21 pousadas, ainda está fazendo mais umas 3 ainda. Aumentou muito as pousadas. Eles tinham razão, o caminho trouxe progresso para a região. Trouxe progresso. Daí cada um tinha que fazer alguma coisinha. E eu tinha que pôr um ponto na estrada, assim, um banco, água e sombra e um banheiro. E naquele tempo o banheiro não precisa ser 2 banheiros, um banheiro só, porque naquele tempo não vinha mulheres, é só homens. No início foi assim. Mas hoje mudou. E o outro tinha que melhorar o negócio de bar, e o outro tinha que fazer frituras, coisa. E o outro tinha que cuidar das placas, né? Porque tinha muita cruzilhada, a turma errava muito. Então, dentro do município, vamos tomar conta das placas. E o Caminho da Fé, nessa altura do campeonato, também foi importante aqui, né? Ah, foi importante, o nosso bairro foi muito importante. O nosso bairro antes do caminho era muito fraco. Hoje melhorou muito o nosso bairro. Se não fosse o Caminho da Fé, acho que nós tínhamos mais dificuldade. Problema de estrada, né? Nós estamos iniciando o nosso 5º dia aí do Caminho da Fé, estamos na cidade de Tocos do Mogi, saindo e vamos dormir hoje em Estiva. Tocos do Mogi é Minas Gerais, Estiva é Minas Gerais, então nós estamos aí mais ou menos, você falou 5º dia, quase chegando na metade do Caminho da Fé. Lembrando que, claro, desse 5º dia, hoje é o 3º dia efetivamente caminhando, a gente já teve passando numas vinícolas, enfim, estamos aqui produzindo o nosso documentário Caminho da Fé e Vinho. E o nosso café da manhã hoje foi pão, porque pão e vinho. Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. Bora. Tocos do Mogi. Olha só, gente, hoje é domingo de Páscoa, 7º dia do Caminho da Fé. A gente está chegando na metade do caminho hoje. Vamos saindo aqui de Estiva e vamos até Consolação, onde está nos esperando lá. No forno de lenha, frango caipira, costela de boi e porquinho. Vambora! Olha, o Caminho da Fé fica cada vez mais internacional, dá para ver isso aqui nas placas. Ó. Serra do Caçador, Hunts Range, Sierra del Caçador, Montaro de la Cassisto, Massif do Chausseur. Ou seja, a gente tem o texto em português, em inglês, em espanhol, em italiano e em francês. É isso aí, gente. Caminho da Fé e Vinho, esse é o nosso tema de 2024. O Caminho da Fé aqui é um condutor onde todo mundo vai chegar na casa de Nossa Senhora, mas isso não quer dizer que é só para católico. Tampouco só para o espírito, para o evangélico, para aquele que não acredita. Tampouco também para o rico, tampouco só para o pobre, tampouco para aquele que tem um cajado de alumínio ou de madeira. Se o meu tênis é próprio ou que eu tenho em casa. Se eu tenho dinheiro para comprar uma mochila top ou se eu trouxe a que eu tenho. Se eu consigo pagar um carro de apoio ou abastecer aquele. O Caminho da Fé é esse condutor que quer mexer em algo que a gente muitas vezes está escondendo de tudo e de todos, que é o nosso coração. É um detalhe do caminho que se eu só quiser chegar lá, eu vou chegar como muita gente está chegando. Mas eu não consigo ver os detalhes que Deus preparou num sorriso para alguém que está ali na pracinha, num bom dia sincero.
Então é para despertar em todos vocês, gente. A gente precisa ser bom antes que não dê tempo. Porque se deixar para comemorar aqui em cima, corre o risco de eu não conseguir chegar. Estamos aqui a 1.170 metros de altitude, no que eles chamam aqui no Caminho da Fé de Janela do Céu. Tem a Porta do Céu, que fica lá em Borda da Mata, entre Borda da Mata e Tocos do Mogi. Entre Borda da Mata e o que mesmo? E Tocos do Mogi, é isso mesmo? Entre Bordas da Mata e Tocos do Mogi tem a Porta do Céu. E aqui entre Estiva e Consolação tem a Janela do Céu. A gente está a 1.170 metros de altitude. Embora a gente esteja a 1.170 metros de altitude, a gente subiu desde lá de baixo de Estiva, de uma vilinha que tem ali em Estiva, a gente subiu nada mais nada menos do que 300 metros até aqui. E a Serra do Caçador ainda fica mais ali. Eu imagino que a Serra do Caçador vai dar uns 1.200 metros de altitude. E a gente vai para lá agora, é para lá que a gente vai. A gente está exatamente no ponto mais alto da Serra do Caçador. Neste ponto aqui fica a 1.220 metros do nível do mar. É o ponto mais alto do dia hoje, com certeza. No final daquela estradinha ali, naquele topo, fica a Capela de Santa Rita, que deve ser um fazendeiro aqui da região, fez a capela, colocou lá um balanço pra gente brincar. Colocou banheiro feminino, masculino, colocou um mirante, energia elétrica, você pode carregar seu celular, enfim, foi um tanque para lavar roupa, se você quiser lavar roupa. Foi muito legal, viu? A parada ali, nós paramos ali 1h30, demos muita risada, enfim, batemos um papo e olhando essa paisagem maravilhosa. Você pode ver que lá está Estiva, daquele lado ali, Estiva, e ao fundo a serra de onde a gente veio. A gente veio exatamente dessa direção aqui. E agora estamos indo, agora cai aqui pro lado de baixo e é descida total até a cidade de Consolação. Olha só, gente, a gente fez um leve desvio aqui na nossa rota do Caminho da Fé, justamente para conhecer a Terra Nossa, que é uma vinícola aqui em Espírito Santo do Pinhal. E a gente está num momento bastante importante aqui, que depois daquela porta é onde ficam, é a Meca, é onde ficam as barricas de carvalho francês e que estão ali, os vinhos estão descansando na penúltima etapa. A última etapa eles vão para a garrafa, depois aqui eles ficam um ano e tanto descansando aí nas barricas. A gente vai mostrar isso para você agora. Nós estamos, portanto, num momento importante aqui da nossa visita. Aqui é onde está o tesouro? Aqui está o tesouro, aqui está o coração da vinícola. Aí, vamos lá, a gente está entrando no coração da vinícola. Vamos lá. Uau! E o coração da vinícola é o seguinte, tem uma temperatura que é agradabilíssima aqui. Qual que é a temperatura aqui dentro? 14 graus. 14 graus. 14 graus. Uau, isso aqui. Vinho gosta de uma temperatura baixa. Isso, para manter as características dele, ele não evoluir em demasia, a gente tem que manter ele uma temperatura fria, né? 14 graus é o ideal. Uau. Aqui estão as barricas, nós temos aproximadamente 150 barricas, todas francesas, a gente importa elas diretamente da França, e aqui estão todas as safras. O vinho fica aqui guardado entre 12 a 18 meses, dependendo do tipo de vinho. Várias variedades, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Malbec, são as principais dentro do tinto. E as brancas também, Viognier, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, são algumas que estão guardadas aqui. É lúdico esse ambiente aqui. É místico, a gente fala que é místico. É aqui onde realmente o vinho amadurece. As percepções do vinho cambiam, o vinho fica, extrai um pouco o aroma da madeira, fica mais frutados, envelhecem e na boca suaviza. Então, parte da magia do vinho está concentrada aqui pelo tempo que eles ficam, 12 a 18 meses. Está acontecendo vários processos muito importantes para a produção do vinho aqui dentro. É verdade que aqui está se transformando na Toscana brasileira, aqui, esse lugar? O pessoal fala, mas não é uma Toscana. Hoje em dia, o que mais o povo pinhalense procura, ou o da região aqui, é ter identidade. Eu acredito que os produtos todos têm que ser identidade, suas próprias características para poder oferecer um produto diferente. O vinho faz no mundo inteiro, porém, com características diferentes, isso que faz, vamos falar assim, faz a diferença entre um vinho daqui, um vinho do Sul, um vinho do Chile, da Argentina. E além disso, você coloca qualidade no produto, nós conseguimos fazer produtos únicos, irreproducíveis. E isso que dá o valor para os produtos da terra. Por incrível que pareça, hoje em dia, pelo menos pela Syrah, a nível brasileiro, dá para saber que o vinho é da região do Sudeste, é a região da Mantiqueira, tem algumas características que o fazem diferente do resto do mundo. Uma dessas é os toques ou sabores que lembram o café. Já que isso aqui é uma região produtora de café, o toque de café é uma das coisas que dá diferença, principalmente no Syrah nosso. Estamos aqui com esse catálogo Terra Nossa. Como é que compõe hoje o catálogo de vocês? Quantos rótulos você já tem? Aliás, quando foi? Você deve ter aí vocês vão ver aí nas imagens de apoio, uma cena lá dele mostrando a primeira colheita, que foi 2015, é isso? Isso, 2015 é a primeira safra, a primeira colheita, nosso primeiro vinho. Só tem 5, são as últimas garrafas de uma safra única, porque foram muito poucas, foram 500 garrafas, mas foi muito simbólico. A partir daí a gente foi subindo, escalando na produção, até chegar agora com 40 mil garrafas. Hoje quantos rótulos são? Aquele que nós vimos lá de 2015 já era um clássico. Já era o clássico. Nós temos principalmente 3 linhas. A linha que a gente chama de entrada, que é a linha profana. Então nós temos o profano tinto, o profano rosé. E depois vem a linha média, que está o cateto, que é um corte Cabernet Sauvignon com Syrah. Aliás, o profano tinto é Syrah. E depois nós temos o clássico, que é o nosso primeiro vinho, né? Que ele é um blend, 97% Syrah e 3% de Viognier. Aí eles são colhidos. A Viognier é uma uva branca, que se colhe junto com a tinta, se fermenta tudo junto e depois se cria esse corte aí, que é um corte de uma região típica lá da França. A gente trouxe para o Pinhal e se adaptou e está dando bom resultado. Então, é 97% esse clássico Syrah e 3% Viognier. Quer dizer, o resumo são três rótulos. 3 rótulos, profano, cateto e clássico. Que vocês têm aqui um papel extremamente relevante no sentido de aumentar esse caldo, essa cultura do vinho aqui na região. Isso, essa é a ideia, né? Fermentar isso aqui, manter as esperanças das pessoas, dar esse apoio para a região, principalmente para criar uma região vitivinícola nova aqui. Já se criou, agora tem que manter. E passar isso para as gerações futuras. Não ficar só com a gente, né? A gente vai, alguém tem que ficar. Vinho e fé, juntos. É isso aí, caminho da fé e vinho. Segunda metade do percurso aqui do trajeto do caminho da fé. A gente sai de Consolação para ir para Paraisópolis, mas a gente pega um trechinho de aproximadamente uns 4 quilômetros de asfalto e é bem
ruinzinho, então precisa prestar atenção, porque tem um certo movimento e tal, e não é bom, né, gente? Não é bom se fiar, como diz lá em Porangaba. Presta atenção. Gente do céu, 3 horas da tarde, o sol tá brabo hoje. E a gente começou a subir agora, porque antes de descer em Paraisópolis tem que subir, e sobe bastante. O trem vai ser sofrido. Saindo para o nosso 9º dia de caminhada, hoje o percurso vai ser de Paraisópolis até Luminosa. E quem está esperando a gente lá na Luminosa é o Paulo, lá da pousada Novo Amanhecer. Vamos que vamos, olha que bonito aqui, ó. Obrigado, viu, o Juarez, né? Obrigado pela hospedagem aqui. Nós aqui agradecemos, um bom caminho a todos. Se Deus quiser, até o próximo ano e sejam sempre bem-vindos. Saindo para a caminhada, hein, gente? Vamos lá! Juarez! Esse vale maravilhoso que vocês estão vendo aí, aliás, é um vale mais bonito que o outro, desde o começo da viagem, né? Aqui é o caminho que leva para o Morro do Cantagalo. Hoje é o dia, o morro mais difícil. Hoje é a subida do Cantagalo e a gente chega lá em cima, já em São Francisco Xavier, que é já município do estado de São Paulo. A gente vai dar um trechinho no município do estado de São Paulo e já logo passa para Luminosa, que é Minas Gerais de novo. Então hoje é um dia que a gente sai de Minas, entra em São Paulo e depois volta para Minas Gerais. E amanhã a gente faz o contrário, Minas Gerais e vai para São Paulo e aí fica direto para São Paulo até Aparecida. Olha, o caminho da fé é assim mesmo. Tem hora que a gente cansa, uma barbaridade, mas é uma luta contra o poder da mente. Você pode chegar lá. E tem hora que você vê uns mirantes, assim, uns mirantes lindos como esse. O que eu me lembro? O mirante me faz lembrar que a gente precisa pensar de maneira ampla, cabeça aberta. É isso que o mirante me lembra. Parei aqui porque entrou umas pedras no sapato aqui. E aí queria até fazer uma reflexão, né? Porque tem muita gente aqui no caminho. A gente encontra um monte de gente falando que o caminho tá fraco. O pessoal tá até meio desanimado aí. Pra gente almoçar, a gente tem que já encomendar antes. O povo diz que estão perdendo muitos alimentos aí, que deixa num passo peregrino. Tá bem fraco o movimento. Então são as pedras no sapato da turma aqui. Mas por outro lado, também tem gente fazendo investimento. Tem gente comprando sítio, construindo casa, tem gente construindo pousadas novas. Tem de tudo, né? Eu acho que tem gente que aproveita os momentos de baixa também
para comprar e para investir aí para o futuro. Essa é a vida, né? É a vida no caminho da fé. A gente está aqui no bairro Cantagalo, que fica no município de São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo. E é justamente aqui, no quilômetro 118, que marca os primeiros 200 quilômetros da nossa caminhada. Pois é, já se foram 200 km e agora a gente está fechando o nosso dia, são mais ou menos umas 3 da tarde. A gente vai dormir em Luminosa, que é um distrito de onde mesmo? De Brasópolis, um distrito de Brasópolis. Então logo aí na frente a gente vai voltar de novo para Minas Gerais e seguimos adiante. 200 quilômetros do caminho da fé, esse é o ponto. Chegamos mais uma vez aqui no Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí. Ali mesmo, ali mesmo é a divisa, já voltamos para Minas Gerais. 3 quilômetros, nós estamos na cidade de Luminosa e mais 1 quilômetro na pousada, onde a gente vai descansar essa noite. Uau, não é mole não, vamos tomar água. Bom, esse cenário lindíssimo que está aí atrás, eu considero a cidade mais bonita, o cenário mais bonito do Caminho da Fé, que é o cenário que aponta quando você está mais ou menos aqui uns 2,5 km da Luminosa. Luminosa é esse distrito aí, o distrito do município de Brasópolis. E logo depois da Luminosa a gente vai ficar ali hospedado na pousada do Paulo, pousada Novo Amanhecer. A pousada tem uma seta amarela gigante no telhado e amanhã cedinho a gente parte para subida da Luminosa. Depois da subida da Luminosa a gente chegou no estado de São Paulo novamente, chegou lá em Campos do Jordão e Campos do Jordão, Aparecida. Estamos por 4 dias desse caminho da fé. Então, gente, é só Luminosa, vale a pena a nossa visita, vale a pena o seu caminho, com certeza. E ó, para você ver a Luminosa, onde a gente está aqui, a gente está praticamente no barranco aqui que a gente subiu para gravar para você. Quase chegando em Luminosa, eu acho Luminosa para mim é o lugar mais bonito do caminho da fé. Principalmente quando a gente olha ali de cima. E ano passado eu já tinha reparado nessa leiteria aqui, esse ano eu percebi que o negócio está progredindo aqui. Como é que a senhora chama? Luziane. Luziane, o que você decidiu fazer aqui? Parece que a atividade não está num ano tão bom e a atividade a senhora resolveu dar os pulos, é isso? Exatamente isso. O leite não anda muito bem, né? Tá uma defasagem muito grande e o custo dele tá maior que o dinheiro que eu recebo, né? Que o valor pago. Então a gente resolveu fazer os derivados, que é o queijo. E esse queijo de leite cru, porque assim o Pellegrino pode estar levando, que ele não precisa de refrigeração. Aí, ó, tá vendo? É uma boa saída, né? Você vê que tem gente que reclama, tem gente que chora, mas tem gente que vende lenço também, né? Com é certeza. O caso da senhora, né? Exato. Posso experimentar aqui ou não? Deve. Vamos lá. Uma delícia o queijo, parabéns, viu? Muito obrigada. Esse que nós estamos comendo é de casca florida. Queijo 100% artesanal. Aqui, ó. Quantos tipos de queijo a senhora faz aqui? É o mesmo tipo, com tempos de maturação diferentes. Ah, entendi. Casca lisa, casca florida, casca no azeite e casca no vinho. Então varia de quanto tempo a quanto tempo, mais ou menos? O que fica mais tempo aqui, quantos dias? Indeterminado. Tive queijo de 100 dias, hoje tem de 60, tem de 30. Ah, entendi. Quanto mais ele vai tomando uma outra proporção, vai virando um outro queijo devido à sua maturação. Ele vai... É que nem a gente mesmo, vai passando o tempo, a gente vai se transformando em outra pessoa, não é isso? Mesma coisa, e sempre melhor. É isso aí, sempre melhor, gente. Sempre melhor. Obrigado, viu? Nada.
Mais uma vez a gente vai sair um pouquinho do nosso quadradinho de falar das grandes culturas brasileiras para falar de vinho, que cada vez mais se torna importante dentro do nosso agro. Aliás, vinho é agro, né, gente? Tudo começa numa boa uva, precisa até de agrônomo, precisa até de gente que entende do pedaço inteiro e precisa também de empreendedores. E é o caso da nossa conversa aqui hoje, que está aqui do meu lado, está o Geison Ferreira. O Geison é o seguinte, pensa aquele caboclo que trabalhava em São Paulo, engenheiro de segurança do trabalho, e de repente é aquele estereótipo, né, que todo final de semana está no interior, o caboclo nasceu no interior, vai para São Paulo, começa a trabalhar muito, ganha um pouco de dinheiro, mas ele quer sempre voltar para o berço. E é o que aconteceu, um dia ele teve vamos dizer assim, o ímpeto e falou, é hoje. É mais ou menos essa história, Geison? É mais ou menos não, é essa história aí. Escuta, que maravilha, como é que foi? Eu sempre admiro muitas pessoas que dão uma guinada na vida, assim, resolvem fazer dar uma pivotada, né? Você fez isso, como é que foi essa decisão de? A decisão ela foi bem difícil, tá? Não vamos falar que é fácil não, porque se largar o certo pelo duvidoso é complicado. Mas eu já estava com isso na cabeça, estava isso no coração, e eu falei, é agora, é a hora, larguei tudo, trabalhava em São Paulo, já estava lá há 5 anos, já estava fora de Espírito Santo do Pinhal, já tinha 19 anos, e eu casei em 2018, quando eu casei eu completei 11 anos com a minha esposa, e a gente só se via de final de semana, porque eu sou daqui, nascido e crescido, só que é o que você falou, as pessoas daqui de Pinhal, o que a gente faz? Né? Ganha maioridade, vai buscar trabalho, vai buscar estudo fora e depois volta. E outros não voltam. E aí eu fiquei muito tempo fora. O meu sogro é italiano, ele comprou esse lugar bonito aqui, já tem quase 60 anos. Eu sou cervejeiro, nasci nesse solzão quente maravilhoso. E ele me convidou para conhecer um cara que fez um puta de um vinho lá em São Bento do Sapucaí. Fomos lá para conhecer o cara, não conhecemos o cara, não conhecemos o vinhedo, não conhecemos o vinho do cara, que não tinha, não conhecemos a cerveja, não conhecemos o lúpulo, não conhecemos nada. Só que a gente acabou conhecendo um vinho que foi produzido aqui em Espírito Santo do Pinhal, só que a uva era de Três Corações. E aí a gente foi conhecer a história desse cara, esse cara foi quem inventou essa dupla poda. Eu me apaixonei, esqueci da cerveja, gostei dessa história do vinho, como ela é produzido, a história da videira e tudo mais, da vinificação. E aí a gente descobriu que tinha uma vinícola aqui em Espírito Santo do Pinhal, e meu sogro já morava aqui, esse ambiente lindo, maravilhoso, tem uma amplitude muito boa, a gente está a 1.300 metros de altitude. Falei, sogrão, vamos fazer um vinho, cara. Olha quanta terra você tem aqui, arranca esses boi aí, vamos fazer um vinho, né? Porque ele arrenda aqui para colocar boi. Ele queria fazer só um teste, fazer 400 plantas. Eu falei, não, 400 não, vamos fazer 1 hectare, 4.000 plantas. Ele falou, não, de jeito nenhum, já passei um bocado, né? Quem passou por essa economia aí, né, com certeza ficou, né, machucado. Escolado, né? Isso, exatamente. E aí, o que aconteceu? Chegou 2019, falei, não, cara, não vamos fazer 400 não, vamos fazer tudo. Aí eu peguei e fiz tudo escondido. Comprei as plantas escondido, fui trabalhar no vinhedo escondido. 2019, larguei o emprego. Virou 2020 pandemia. E aí eu tive que contar toda a verdade, o que eu tinha feito. Aí contar para a esposa que eu tinha comprado as plantas, contar para o sogro que não sabia de nada. E ele falou, você tá louco, vocês não vão fazer isso, é loucura, tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, vamos fazer. Aí ele não quis. Aí acabei comprando uma parte das terras aqui que ele tinha separado para os filhos dele. Os filhos dele venderam para mim e estamos aí desde 2020. Graças a Deus. A gente tem Syrah e tem um pouquinho de Marcelin também. E graças a Deus deu tudo certo e estamos enfrentando aí agora. E graças a Deus está crescendo, movimentado, muita gente vindo para Pinhal, né? Então aí nesse meio tempo deu um boom, Pinhal, muitas vinícolas saindo, hoje tem 50 e poucos projetos, então está sendo maravilhoso. Quando é que foi a primeira safra? Cara, a primeira safra, o plantio foi no dia 26 de setembro de 2020, a minha primeira safra foi em setembro de 22. Então esse ano, esse vinho aqui, a gente engarrafou ele dia 5 de maio de 23. A gente lançou ele dia 25 de novembro do ano passado. É um vinho super jovem ainda. Essa é a sua primeira safra? Essa é a minha primeira safra. O curioso dele, a gente sai um pouco da caixinha, né? Não nada tradicional rótulo, você pode ver. Sim, que a gente cobre todo, a gente tem as cores do céu, essa cor vibrante, esse pôr do sol que você está vendo aqui, que é lindo, maravilhoso. E desde quando eu abri, né, o projeto na plantação, eu sempre coloquei as pessoas para fazerem parte. Porque não é só tomar um vinho, sentir o aroma e sentir o sabor e falar, cara, que vinho maravilhoso. E aí tem, não, eu queria que a pessoa participasse e ela entender que esse vinho que ela está tomando, ela participou. Então quando eu fiz o plantio, eu já chamei as pessoas para participar.
E quando eu chamei, eu pedi para as pessoas me mandarem 3 músicas que mais deixam elas em alto astral. Porque o trabalho do vinhedo é manual, a Fernanda sabe disso, todo mundo que trabalha no agro sabe que o serviço é muito manual. E a gente está aqui de sol a sol e o que a gente faz? A gente colocava as músicas dessa galera que veio plantar para as videiras ouvir. E aí desde então, quando eu comecei a receber as pessoas, não só no plantio, mas quando eu abri que as pessoas começaram a visitar, eu pedia 3 músicas. E eu fui criando uma playlist, eu tenho uma playlist que é o nome do vinho hoje, que chama Sintonia, que tem mais de 260 horas de música e atrás do vinho tem um QR Code, ó, com a playlist de todo mundo que já me visitou desde quando eu abri o projeto. Então por isso que a gente fala que esse vinho é um vinho cheio de energia das pessoas, através da frequência da música delas, que elas ouvem todos os dias e a gente ouve também para ir trabalhando, né, escutando uma musiquinha. Então esse vinho é sensacional. O nosso caminho da fé, eu acho que tem muito a ver com você. Tem fé? Você é um cara... Você falou em Deus aí pelo menos umas 4 vezes aqui na sua fala. Eu tenho tanta fé que, lógico, que é Deus que move a minha vida. Tanto é porque por que chama Mirantus? Mirantus, ele vem de ver o milagre. Que os milagres acontecem todos os dias. E inclusive eu tenho um vinho que vai sair agora em julho, que quando eu comprei as plantas, só para você entender como é que Deus faz as coisas, né? Quando eu comprei 4.000 plantas escondido, que era o que eu queria fazer 1 hectare. Quando eu fui comprar, o cara ia me entregar as plantas, ele não tinha as 4.000. Ele me ligou e falou: Geis, cara, não tem as 4.000 plantas que você comprou. Eu falei: o que você tem? Ele falou: só tenho 2.000. Eu falei: graças a Deus que não são 400. Então eu fiz só meio hectare. Eu plantei então 2020, 2021 já estava com elas dobrando o braço. Eu falei: cara, vou comprar mais 2.000, que eu quero ter 1 hectare, é o meu sonho. Aí fui lá e falei com a minha esposa: ó, vamos comprar as 2.000, tá, não sei o quê. Ela falou: ah, gente, eu não estou muito assim não, porque você está gastando muito dinheiro e gasta muito dinheiro. Mas ele falou: toca o barco, você já está né? Você já está no meio do caminho, então manda bala. Aí comprei mais 2.000. E aí a gente ia plantar em 2022, porque a gente sempre comprou um ano anterior. Eu comprei em 21 para plantar em 2022. 2022 a gente já estava planejando em ter um filho. 2022 a gente foi viajar, a gente engravidou e ela esperou passar o tempo, aquele tempo de risco, dos 3 meses, e veio com uma surpresa. Falou: amor, agora a gente está grávida, você tem certeza que você vai plantar mais 2.000 plantas? Porque você sabe que você está aí todo dia de sol a sol cuidando das plantinhas. E a nossa filha vai nascer, é uma menina, vai nascer dia 25 de janeiro de 2023. No auge da sua dupla poda, da outra planta sua que vai vir, tal, não sei o quê. Eu falei: você tem razão. E cancelei para não comprar e para eu plantar em 2023. O que aconteceu? Eu fiz a primeira safra desse aqui em setembro de 2022. O vinho ficou pronto em dezembro. Foi a maior alegria da minha vida. Cara, meu filho nasceu, meu vinho nasceu. O que aconteceu? A minha filha veio prematura, de 34 semanas, e nasceu logo depois do vinho em dezembro também. E aí sim foi a maior felicidade do mundo. Só que aconteceu, como ela estava prematura ainda, o pulmãozinho dela não estava formado, ela veio com uma pneumotórax que não estava dando saturação de oxigênio. Entuba, seda, ficamos no hospital, UTI, 17 dias, um puta de um perrengue. Mas graças a Deus a gente passou por isso. Ela não teve nenhuma sequela, principalmente cerebral. E, cara, hoje ela é a menina mais linda do mundo, a mais arteira, a mais sapeca. E ela chama Alice, que nasceu no País das Maravilhas. E a gente então resolveu fazer um vinho para ela, que passou 34 semanas dentro da barrica. Foi engarrafado no dia 21 de dezembro, no dia do aniversário dela, e agora está descansando por 34 semanas, e a gente vai lançar em julho agora desse ano. E é um blend de 2 caças, entre eu e a Rafaela, entre a Syrah e a Marcelin que eu tenho aqui, que vai ser a primeira safra também do estado de São Paulo. Olha só que bênção. E aí quando a gente então colheu os frutos, quantos quilos vieram? 4.250. Foi como se eu tivesse as 4.000 plantas, e eu não tinha. Veio só de 2.300 plantas, toda essa quantidade. Foi como se eu tivesse. Então, tá vendo como que Deus move? Então, cara, é Deus que move a minha vida. Até hoje, graças a Deus. Ô, Geis, obrigado pela sua gentileza em nos receber aqui. Imagina, obrigado vocês pelo carinho, por essa visita maravilhosa. E esse ano eu já não consigo, mas no próximo ano você pode passar aqui que eu vou com vocês. Eu quero fazer essa caminhada aí. Aí sim. Então, um brinde aí. Aê! Uma coisa legal do caminho da fé também é o seguinte, que para eu que já fiz esse caminho, estamos fazendo pela 3ª vez, ele mexe muito com as nossas certezas, viu? E começa a pensar naquelas certezas mais materiais mesmo. Ou seja, eu tô ali,
eu acho que depois daquela curva vem a lembrança do ponto de apoio tal, ou da pousada tal, ou tem uma paisagem assim assado e muitas vezes não é. Né? Eu mesmo errei várias vezes aqui no caminho, eu achava que, por exemplo, a pousada do Kiko, eu achava que era antes de chegar em Ouro Fino e era depois de Ouro Fino. Enfim, depois tem umas pedras aí que o pessoal tirou umas fotos que eu achava que era uma e era outra. Ou seja, o caminho da fé realmente tem dessas coisas quando você faz isso muitas vezes. E agora imagina você aquelas certezas mais espirituais, aquelas certezas mais que estão dentro do peito, aquelas certezas mais, vamos dizer assim, psicológicas, né? As certezas elas vão se diluindo, né? A gente vai mudando de opinião. E o mais legal de tudo, eu que estou fazendo o caminho pela terceira vez consecutiva, é que o cara que eu era na primeira vez, com certeza, já foi embora, eu sou outra pessoa. E o cara que eu estou aqui nesse mirante, contemplando essa paisagem linda aí da cidadezinha de Luminosa, o cara que vai chegar lá em cima, vai parar daqui a pouco lá no restaurante do Renato para comer um omelete, ou que vai chegar lá em cima, no alto da Luminosa, vai ser outro caboclo com outra experiência, outro tudo. Então, eu acho que um dos ganhos do caminho da fé é exatamente a demolição das nossas certezas. Começando o 10º dia do Caminho da Fé aqui na no distrito de Luminosa, município de Brasópolis. Ali é a Luminosa que vocês viram. Eu sempre falo o seguinte, que esse cenário da Luminosa aqui é o cenário mais bonito do Caminho da Fé. Então nós já estamos deixando e vamos pegar a Luminosa, porque a Luminosa começa aqui, nós já sai da pousada e já sai subindo, gente. Daqui lá para cima tem uns 12 quilômetros de subida hoje. Vamos que vamos. Esse mirante aqui me faz pensar naquilo que às vezes a gente considera impossível. Eu mesmo estava lá embaixo agora, falei, nossa, você olha para cima e acha, meu Deus, vai ser muito difícil, vai ser praticamente impossível a gente chegar lá. Pois é, 40 e poucos minutos depois a gente já está aqui. Então, quando você acredita realmente, você pode. Eu gosto de repetir um bordão que eu sempre digo, é o seguinte: se você acha que pode, ou se você acha que não pode, das duas maneiras você tem razão. Pensa nisso. Bom, gente, hoje o dia foi bem pesado. A gente subiu em quase 9 quilômetros e a gente subiu praticamente 900 metros para chegar aqui na divisa. Daqui em diante a gente já está no município de São Bento do Sapucaí, que fica no estado de São Paulo, e a gente está aqui no município de Brasópolis, onde fica a Luminosa, no estado de Minas Gerais. Enfim, gente, foi um dia que não acabou ainda. A gente ainda vai mais uns 6 quilômetros aí para frente até chegar na nossa pousada de hoje, que já vai estar lá no município de perto de Campista já, mas ainda São Bento do Sapucaí. Vamos que vamos, né, João? Cheio, bom demais da conta. Quando a gente está numa caminhada comprida dessa e toda sinalizada, né, os números inteiros, redondos, são sempre muito emblemáticos. E eu me lembro bem quando a gente passou no quilômetro 300, depois no 200 e agora já estamos no quilômetro 100. Portanto, daqui até Aparecida são exatamente 100 quilômetros. Nós estamos entrando na etapa final aqui da nossa caminhada da fé. Como a gente tem ainda
3 dias pela frente, esses próximos 3 dias aí a gente vai dar uma média aí de uns 30 km por dia. Ok? Então é isso, gente. Vamos que vamos. Números emblemáticos para vocês. Rompemos 100, muito morro. Hoje foi puxada a luminosa, mas graças a Deus estamos aqui. É fé em Nossa Senhora e no dia a dia lá que é puxado também no serviço, sempre agradecendo. E meu pai, sempre pensando no meu pai. Desde o nascimento desse projeto, né? Assim, eu trabalho com projeto, eu tenho um escritório de projeto de paisagismo. Então, para mim era muito fácil imaginar tudo isso, né? Era uma página em branco, a fazenda estava um pouco abandonada, era uma fazenda de café. E a gente, quando chegou aqui, a gente conseguiu, né? Tanto eu quanto nós somos em 3 sócios, né? Todo mundo acreditou um pouco no que eu estava enxergando, porque realmente assim, o panorama quando a gente chegou aqui era meio desanimador. Mas a gente tinha tudo, né? A gente só precisava começar. Então a gente tinha luz, tinha água, tinha vista, tinha assim, uma área mecanizável para uva. E a gente começou há 4 anos atrás uma transformação gigantesca que a gente tem que conseguir enxergar, né? Isso é um pouquinho a visão de master plan, de projeto. Como eu trabalhava com isso, trabalho, né? Para mim acho que foi um pouco mais fácil vislumbrar o que hoje vocês estão vendo, né? Que a gente está ainda em obra sempre, né? Mas a gente está começando a entregar um pouquinho essa transformação da paisagem. Hoje a gente está aqui entre Espírito Santo do Pinhal e Jacutinga, a 1.100 metros de altitude, na face norte da vinícola. E a tão decantada em verso e prosa, isso aqui é Syrah, como é que fala, Juliana? Tem várias maneiras de falar, mas pode ser Syrah e tem muita gente que chama de Syrah. Né? Escuta, Syrah é sempre um vinho tinto, mas a uva, ela não nasce tinta, então é isso? Não, aqui é um bom exemplo. Ela nasce verde, né? A primeira fase dela é verde. Aí quando ela entra na fase do pintor, ela começa a mudar de cor e ela começa a ficar toda tinta, no caso da uva tinta. E ela é sempre uma uva, essa é o tamanho normal dela, ela é muito diferente daquelas uvas de mesa e tal. Né? A seleção, né, genética é totalmente diferente, então ela é feita para fazer o vinho mesmo. Então essa uva ela é um pouquinho menor, tem uma constituição bem diferente da uva de mesa. Agora a gente está aqui semanas antes dela ser colhida. Ela está praticamente pronta. Ela está, a gente deve estar umas 4 semanas da colheita e aí elas começam a medir Brix, medir pH. Agora começa um acompanhamento semanal, né, às vezes mais do que semanal, para chegar no ponto perfeito da colheita. Agora aqui vocês começam a carregar a uva no colo aqui agora, né? Vocês no colo. Vem todo dia visitar, ver se está tudo bem. Conversa com ela. É assim que faz vinho bom. É isso aí, gente. Vinho bom é o que está acontecendo aqui na região do Espírito Santo do Pinhal. Você estava falando da região, né? A região tem uma, vamos dizer assim, a denominação de origem, que eu acho que é um ponto importante, a gente está aqui simbólico para falar disso, né, Juliana? É super importante, porque esse marco representa um pouco todo esse movimento, né? A gente está numa região, assim, essa serra onde está tudo isso acontecendo, as vinícolas e todos esses projetos de turismo e café. A gente está falando de 2 municípios em São Paulo e 2 municípios em Minas. E essa região foi denominada como Serra dos Encontros. E aí é o encontro de muitas coisas, né? É o encontro de São Paulo e Minas, é o encontro do café e do vinho, e o encontro das pessoas especiais que estão procurando todas essas experiências, né?
Pois é, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Aqui, ó. E você nasceu onde? Nasci em Uberaba, sou mineiro. Então, tá vendo? É um encontro realmente aqui de São Paulo com Minas, né? Eu acho que o nosso casal representa muito isso, né? Representa acho que os dois estados, as duas regiões, os municípios, todos têm os seus pontos fortes, né? E esse encontro dessas coisas tão boas, assim, acho que tá dando certo até hoje, né, Ovidio? Antigamente era a política do café com leite, hoje é café com vinho, né, rapaz? Café com vinho, é isso aí. 1.100 metros de altitude, né? O clima é uma delícia, então assim, esse sol bonito de dia, final do dia com casaco, um bom vinho e uma boa comida. O Marco Zero nasceu da vontade da gente compartilhar um pouquinho do que a gente tinha aqui com as pessoas, com os turistas ou com quem viesse nos visitar. E a gente pensou muito sobre que tipo de gastronomia, que tipo de cozinha a gente ia entregar, se a gente ia convidar alguém de São Paulo, se a gente ia entregar para algum restaurante. Uma coisa que a gente valoriza muito é a questão regional, né? É a gente entregar um pouquinho da própria região e não trazer uma coisa de fora. E aí a gente encontrou a nossa chefe, que é a Rafa Moura, e ela tem origem italiana, adora fazer essa parte italiana. E aí a gente falava muito sobre os restaurantes que a gente ia em São Paulo. Não, mas aquela polenta do Duecoque que a gente adora. E a Rafa ficava olhando assim pra gente, né? Quer dizer, ela não conhecia o Duecoque. Aí um dia a gente falou, vamos resolver esse assunto, né? Rafa, você tá com esse final de semana livre? Você pode ir na sexta-feira ir para São Paulo? Que nós vamos passar em todos os lugares que a gente adora comer. E aí a gente passou sexta, sábado e domingo comendo. Em todos os lugares que a gente queria criar uma referência para ela. A gente foi no MoMA, a gente foi no Mani, a gente foi no Duecoque, foi no Adega, foram vários restaurantes que para nós, né, para o nosso grupo eram assim representativos. E aí a gente começou a ter essa conversa, né, com o repertório da Rafa e divertida, porque a gente falava, não, mas aquela massa do restaurante X. E aí a Rafa pegou um pouquinho, né, dessas nossas referências de fora, ela misturou, né, com a mão dela, ela tem uma mão incrível e ela é uma pessoa muito especial. E que a gente consegue desenvolver, né, sempre há muitas mãos, né, porque a gente, como eu já disse, adora dar palpite no cardápio dela, esses eventos super exclusivos que a gente faz, onde a gente oferece uma entrada, um primeiro prato, o prato principal e a sobremesa. Nesse momento aqui a gente está passando no Parque Estadual de Campos do Jordão. Aqui tem uma placa que fala, né, que o Parque Estadual de Campos do Jordão é uma unidade de conservação de proteção integral. Ou seja, a ideia é a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica aqui e beleza cênica. É isso aí, gente. Então a gente tem que tomar cuidado para andar aqui, preservando. A gente, lógico, o peregrino não é gente que anda sujando por aí, o peregrino valoriza muito a natureza e é isso que a gente também valoriza. Vamos que vamos. Que frio! Na verdade isso pra gente é bom, porque uma que a gente tem essa experiência da chuva, que foi bem legal, nunca tinha feito uma caminhada na chuva, minha primeira vez com chuva pesada em cima. No sol, bem escaldante, já tinha feito, é bem sofrido mesmo, porque o calor é terrível, mas é tudo superação, né? E agora esse friozinho que faz parte para fechar o pacote, eu creio. É muito bom todas essas experiências, né, na vida, eu acho. Que a vida é essa, a gente passa por tempestades, por sol muito quente e a gente sobrevive a todos. A emoção é sempre única porque chegar na Aparecida do Norte depois de 10, 12 dias de canseira, pé doendo, superação diária, é muito gratificante você saber que você cumpriu aquele propósito que você fez no coração. Eu, nessa segunda vez, eu fiz um propósito diferente da primeira, que agora veio mais para contemplação, para viver o caminho de verdade. Então, para mim, foi muito bom essa experiência. Estou muito agradecida por ter a oportunidade de estar participando desse projeto aqui, Caminho da Fé Vinhos 2024. Eu me sinto muito satisfeito com essa viagem.
e vou aplicar para vocês a coisa mais importante na viagem, são as orações que a gente faz no caminho. Olha só, gente, não é que chegamos, esse aqui é o ponto mais alto do Caminho da Fé, aqui diz 1965 metros, aqui na minha bússola está marcando 1970 metros, então chegamos. Agora é só descida até Aparecida. Deus seja louvado, chegamos. Acabei de, vamos dizer, de vencer a montanha e a gente chegou aqui agora já num descampado que dá para ver Gomeral, dá para ver, enfim, a gente tem uma visão mais ampla aqui. Até agora a gente andou tudo em volta aí de montanha e árvore, então não dá para ver nada, montanha e Mata Atlântica. Mas agora a gente já chegou aqui no descampado, estamos nos finalmente aqui, entrando na reta final do dia, nos próximos acho que 10, 12 quilômetros a gente já está chegando na pousada. Eu estou aqui dentro da cave, aqui da Casa Geraldo, e aqui a Rita vai explicar pra gente. Estou vendo umas garrafas, alguma coisa. Esse cenário, pra gente que está acostumado só a visitar as vinícolas, mas não entende muito, esse cenário aqui tem um componente, assim, tem um quê de segredos, assim, porque o que é que guarda? Porque aqui, ó, aqui nós temos um vinho que é muito especial para a Casa Geraldo. Esse vinho foi elaborado em 2018, 2019, para ser apresentado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 2022. Ele foi elaborado em homenagem à Inconfidência Mineira. É um corte bordalês. O que é um corte bordalês? É 2 ou mais uvas. Este nosso corte é o mesmo corte que é usado na região de Bordeaux, na França, da margem direita de Bordeaux. Então tem Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Este vinho é um vinho de guarda. Ele, por mais tempo que ele ficar, quanto mais tempo ele ficar na garrafa, melhor ele será. Agora a gente está num túnel aqui, todo escuro, todo bonito, que a gente sai da cave e vai lá para a cantina. Isso, esse túnel na década de 60, ele era usado porque não existia ar-condicionado, né? Não existia ar-condicionado. Então o seu Geraldo, a cantina dele era um pouco além e ele morava exatamente aqui é onde é a Casa Geraldo. E ele tinha uma pequena cave. A única coisa para manter a umidade da cave precisava de um túnel. Então esse túnel era para manter a umidade da cave. Uma temperatura baixa, constante. Esse túnel você pode baixar qualquer hora do dia que ele está fresco. E não tem ar-condicionado no túnel. É para a terra, né? Você vê, ele é sempre úmido. Então os túneis daquela época, que várias vinícolas têm, é para manter a cave úmida. Hoje a cave é grande, não daria mais para só o túnel manter ela fresca. Mas ele continua sendo ativo. O pessoal corta caminho para chegar até a casa. Eu hoje falo que é o túnel do amor. Aqui nós vamos entrar no passado que é tão presente. Olha aqui. Em 1969 ele já estava produzindo vinhos aqui. Aqui vinha o pessoal de garrafão, chegava aqui, enchia o garrafão, tomava vinho e seguia em frente. Como aqui, Porto, em Portugal, Cais no Brasil. Nós temos aqui o Porto, que seria o Lágrima, que é um vinho branco, que é um Porto branco, né? Da uva Moscato. Nós temos o Ruby, nós temos o Tawny. O Tawny tem 14 anos de barrica. Ele é das uvas, ele é o único que as uvas ainda era de Santa Catarina. Agora o Ruby e o nosso Lágrima, que é o meu predileto, eles são já uvas daqui, da colheita de inverno. Aqui é o seu Geraldo, como eu vou contar a história do seu Geraldo para vocês. Aqui está. Seu Geraldo é o avô dos meninos que estão agora, do Carlinho, do Luiz Henrique e do Michel. Aqui são os avós do seu Geraldo, quer dizer, tataravó dos meninos, que é o seu José, Giuseppe, né? Esse daqui é o seu Maximiliano. E esse
É, o seu Geraldo Então Marcon. aqui são os pais do seu Geraldo. Isso. E esses são os avós dele. Da avó do seu Geraldo. Isso aqui são os bisavós dos e meninos. esses são os tataravós. Dos meninos. Aqui onde nós estamos, então, foi onde tudo começou. Aqui tudo começou. Aqui é o início da vinícola. Na época Campina e Casa Geraldo. Aqui tudo começou aqui. Hoje em dia, a gente começa falando, tudo tem que ter no jargão em inglês, aí a turma fala do storytelling, ou seja, a gente tem que ter uma boa história para contar. Você é um privilegiado, hein, rapaz? Porque ele é o neto mais velho do seu Geraldo Marcon e, portanto, ele tem, assim, quando eu falo neto mais velho, eu estou fazendo uma conta aos contrários aqui. Vamos falar do seu Geraldo Marcon. Eu já vi uma foto dos pais do seu Geraldo, dos avós do seu Geraldo e, portanto, dos seus bisavós, dos seus avós e dos seus tataravós ali, né? Isso aí. Nossa história começa bem lá atrás, né? Começa com os italianos que aqui vieram para o Brasil em busca de um futuro melhor, né? Na Itália estava difícil, só que a paixão pelo vinho sempre esteve nas veias dos nossos antepassados. Se deu início mesmo com o meu avô, né? O seu Geraldo Marcon, o seu Geraldo, filho do seu Maximiliano, ele deu a continuidade ao trabalho que o pai dele vinha fazendo. O meu avô se juntou com outros italianos e difundiram as vinícolas em Andradas. Só meu avô fundou 3 vinícolas em Andradas. Pois é, a Rita estava me falando que você acabou de contar aí, e era isso que eu queria... são 70 e tantas vinícolas lá para trás. Lá para trás, na década de 60. Né? Então, Andradas foi considerada a terra do vinho. Até quem veio inaugurar a primeira festa do vinho aqui foi Juscelino Kubitschek. Né? Ficou com meu avô até tarde ainda bebendo vinho. Aí, em 2010, ficando por conta da 5ª geração, que é eu com meus 2 irmãos. E cada um está numa área. O seu pai é 4ª geração já, né? Meu pai é a 4ª geração. Vocês, então, é 5ª geração. A 5ª geração. A gente, eu acho que desde que me conheço por gente, estou dentro da vinícola, conheço cada tijolinho que foi construído aqui, né? Desde muito novo. Meu pai não tinha 3 filhos, ele tinha 3 funcionários. Entendeu? Então a gente desde muito cedo tinha que ajudar ele na vinícola e tal. Meu pai, na época que ele começou a construir a Casa de Geraldo e tudo mais, ele foi chamado de louco. Entendeu? De louco. Todo mundo, você é louco, onde se viu, se construiu um negócio desse, plantar tal uva aqui na região, não vai dar certo, não vai dar certo. E falar para você pensa que foi flores? Não foi flores, não. Imagina. Aquela uva mesmo que ele plantou lá atrás, não produzia. Chegou em 2007, não dava um cacho de uva. Dava uva, mas o que acontecia? Chovia. Porque a nossa época de colheita varia de janeiro a março. Entendeu? Nesse período, o que acontece aqui? Chuva. Então, como é que você consegue amadurecer uva? Uva odeia chuva, né? Você é louco. Não consegue, não. Não detesta chuva. Uva detesta chuva. Ainda mais no momento de maturação. Que nem agora que ela está na fase de brotação, é ótimo. Mas na fase de amadurecimento, que ela sai da fase de pintor para a fase de colheita, sem chuva. No entanto, que hoje a nossa colheita ela é no inverno, é a dupla poda. Né? Então, a gente faz 2 podas. Só que a gente joga, a primeira poda, a gente joga todos os cachos fora. A gente forma o vinhedo para a gente podar agora em janeiro, né? A gente poda em janeiro, para colher de julho, agosto, no caso, que é o vinho de inverno. Olha, esse vinhedo aqui agora, sexta-feira, fez 20 dias que podou. Ah, então isso aqui já foi podado. Aqui, olha só para vocês verem a mágica da natureza. Olha só. Ela já, 20 dias de poda. Já vem com isso aqui. Já é o caixinho que já vai florescer e vai se transformar na uva. Então, quando vai chegar maio, ela já está grandes os caixos. E no final de maio ela já começa a vir, ela vai começar a tintar, vai ter o pintor, vai começar a amadurecer. Para ser colhida no final de junho, julho e agosto, que não tem chuva, porque elas gostam de dia quente e noites frias, igual o verão europeu. O verão europeu é igual ao nosso inverno, seco de dia e à noite é frio. Então, por isso que poda. E nós temos um vinho aqui que é um vinho rústico, é um vinho que ele não vai nenhum tipo de levedura externa e nenhum tipo de barrica para interferir no vinho, só no inox. E então o enólogo fica todo ano ele esperando o que é que a Syrah vai oferecer para ele.
O que é pra gente? Você imaginar que são 5 gerações. E tipo assim, eu quero mostrar pro meu pai deixou um legado. A gente quer mostrar para ele que a gente vai deixar um legado ainda melhor. Entendeu? A gente está mudando tudo, lógico, o que ele deixou. Hoje a empresa é outra, né? Nós conseguimos em 14 anos já mudar a empresa quase que totalmente, né? O perfil, o vinhedo, tudo, né? Sendo hoje considerada a Casa Geraldo a maior vinícola de Minas Gerais e a maior produtora de vinho de inverno do Brasil, né? A Casa Geraldo hoje. E para você imaginar, o que são as gerações? Já temos a 6ª geração vindo agora também, só que 5 gerações de homens, agora a 6ª geração de mulheres. Ah, é? Já tem uma filha com 22 anos. Você que tem. Como é que ela chama? Maiara e tem a Maria. A Maiara já se formando em enologia, minha filha mais velha, para mim já ficar, né, junto comigo aí, tomando conta da empresa, para amanhã ou depois não estiver mais aqui, que ela vá tocar. E tem minha outra filha mais nova também aí, e mais outras 2 filhas dos meus irmãos, que eu tenho certeza que elas vão dar conta desse legado aí. Bom, pessoal, hoje a gente está no nosso derradeiro jantar coletivo aqui com todo mundo. Eu acho que é a hora de a gente dar aquela palavra de agradecimento, agradecer todo mundo que acompanhou um pouco da nossa aventura, agradecer todo mundo que vai assistir esse documentário. Obrigado por todos vocês estarem aqui, obrigado por todos vocês terem participado. E eu acho que a gente chega amanhã diferente. A pessoa que eu saí já é outra pessoa, a gente já se transformou com certeza, e amanhã é dia de chegar em Aparecida. Vamos chegar cedo provavelmente para assistir a missa de meio-dia, e depois da missa cada um de nós volta para casa. A gente volta para casa, eu espero que mais uma vez transformados pelo caminho da fé, e mais uma vez num jantar aqui. Esse é o derradeiro jantar do nosso Caminho da Fé 2024, aqui na pousada da Eliette. Esse lugar aqui é um distrito de Guaratinguetá, chamado Pedrinhas. Sabe que é uma coisa bacana de refletir, já que hoje a gente está chegando no último dia aqui do nosso Caminho da Fé, 13 dias. O legal uma das coisas que eu queria reforçar aqui é a história de você se preparar bem para os seus objetivos, para os seus propósitos, né? Então, se preparar bem no Caminho da Fé, a alimentação é muito importante. A gente come muito aqui. E a gente come muito, e é necessário que se coma muito, porque a gente gasta aí uma média de uns 3.500 calorias por dia em cada trecho das caminhadas. Então a gente normalmente come 2.000 e poucas calorias. Aqui a gente tem que se preparar para comer 4.000, 5.000 calorias e não vai engordar, porque você vai fazer o esforço. Então o café da manhã é muito importante nesse item. E uma coisa, a minha rotina não mudou em nada, né? A rotina continua pesando alimento. Então essa história de quando você faz a gente tem mania de dar desculpa na vida, né? Toda vez que a gente sai um pouquinho do nosso trivial, a gente tem que dar desculpa. Não dá para pesar porque o caminho, porque não sei o quê, porque tudo desculpa. Então assim, em vez de dar desculpa, uma das coisas que fica muito claro fazendo o Caminho da Fé é que, em vez de dar desculpa, você precisa exatamente continuar fazendo aquilo que é necessário fazer. Então deu certinho, todo dia pesei minha comida, tudo em ordem, não mudou nada. Ao contrário, eu acho que quando você está nesse ambiente de extraordinário, esse ambiente que não é o normal, aí sim que você consolida os seus ganhos, aquilo que você já fez, aquilo que você já faz na sua vida. Então acho que isso é importantíssimo, acho que é a reflexão que eu queria deixar aqui nesse café da manhã, no derradeiro café da manhã do Caminho da Fé. Estamos de saída aqui, chegou finalmente o derradeiro dia do Caminho da Fé. A gente está na cidade aqui, na vilinha de Pedrinhas,
no restaurante e pousada da Eliette e estamos de saída. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá, se Deus quiser, para a missa de meio-dia na Basílica de Aparecida. Vamos que vamos. E parece que houve um pequeno... Algumas mulheres aí se machucaram no meio do caminho e estão indo de carro, mas nós estamos garrados aqui, vamos chegar lá firme no arreio. Vamos que vamos. Caminho da Fé 2024. Esse aqui é um armazenzinho típico do interior de São Paulo, né, gente? Olha que belezinha. Opa! Quantos anos tem esse bar aqui? Que ele acompanha a igreja, 115 anos. 115 anos? É, acompanha a igreja. E quem que fundou esse bar? É parente do senhor? Só com ela mesmo, ela que é a dona. Hã? Ela que é a dona. A senhora que é a dona aqui? Quantos anos? Desculpa como... 40 anos. 40 anos? Mas esse bar que acompanha a igreja. É? A senhora comprou o bar há 40 anos? Quem que era a dona? Graças a Deus. É do Bittencourt. É? Mas tá indo bem, né? A senhora deve ser uma comerciante de mão cheia, né? Ah, graças a Deus. Assim o pessoal fala, né? É, né? Como é que a senhora chama? Francisca. Dona Francisca? Mas o pessoal só conhece por Chiquinha. É? Você sabe que eu tinha uma cachorrinha que o nome dela era Chiquinha. Chiclete hortelã. Chiquinha? Chiquinha era o nome da cachorra. Eu adorava ela, coitadinha, faleceu. Mas eu, Dona Chiquinha, então a senhora daqui a 40 anos? 40 anos, com a porta, 4 portas abertas. E a senhora é sempre assim, alegre? Ah, tem que ser, né? O problema da gente tem que deixar dentro de casa, né? Dentro de casa. Então, no comércio tem que atender todo mundo bem. Aqui a senhora vem sempre com as unhinhas pintadas assim, bonitas desse jeito aí. Olha a unha dela, que beleza. O caminho da fé ajudou o quê? O comércio ajuda bem? Ajuda. A gente atende bem também, né? Te oferece o cafezinho, às vezes a pessoa não bebe porque às vezes não quer mesmo, né? Mas eu ofereço sempre o cafezinho. É o meu caso, por exemplo, não estou tomando café, tá 40. É, tem muitos que não tomam café. Porque é um propósito que eu fiz, ficar sem tomar café na quaresma inteira, até eu terminar o caminho da fé, que vai ser hoje. Pô, se Deus Amanhã quiser. eu vou tomar um cafezinho já. Se Deus quiser. 53 dias sem café. Nossa Senhora. É bom, né? Vocês estão indo para Aparecida? Estou indo para Aparecida. Ah, Aparecida está muito bonito. Está tendo festa de São Benedito lá, né? Muito bonito. Eu vou chegar lá hoje, a gente vai na missa e depois a gente vai para Porangaba.
termine nossa jornada. Ainda falta só a gente visitar a Santa lá do outro lado, a imagem de Nossa Senhora, e está feita a nossa visita. Ainda deu tempo de pegar o finalzinho da missa e até de comungar. Vamos para casa renovado agora, depois de quase 300 quilômetros de caminhada. E a turma toda está aqui. Décimo terceiro dia do nosso Caminho da Fé 2024. A gente termina hoje com uma caminhada aí de quase 22 quilômetros entre chegar aqui, dar a volta pela Basílica e a missa, visitar a Santa. Eu imagino que a gente vai estar próximo de 22 quilômetros. Aqui, aliás, próximo não, tá aqui, ó, 22,75 quilômetros o dia de hoje aqui no Strava. E foi muito legal, gente. Foi uma viagem muito bacana. Terceiro ano consecutivo que a gente faz o Caminho da Fé. Eu acho que é um caminho importante, uma pausa para a gente pensar, para raciocinar, para ter insights. Enfim, uma pausa para a gente conversar um pouquinho com a gente mesmo, dialogar um pouco com Deus. Enfim, um diálogo mais tete a tete com Deus. Eu acho que isso foi muito importante e finalmente chegamos aqui, estamos concluindo o nosso Caminho da Fé em 2024 aqui em Aparecida, que é sempre muito bom, é sempre muito bacana vir aqui, é sempre um momento de reflexão. Lembrando que o Caminho da Fé faz 20 anos exatamente agora em 2024, então são 20 anos de Caminho da Fé, isso é muito importante, queria destacar isso. Inclusive eles criaram um selo que a gente pode ver nas estradas aí, um selinho amarelo e tal, falando sobre os 20 anos do Caminho da Fé.